Tirando agora os nossos repórteres, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decide manter boa parte do decreto do governo que aumentou o IOF. Direto para Brasília, Janaína Camelo chegando com as informações. Eu te pergunto o seguinte, Janaína, qual parte dessa proposta original do governo foi revogada pelo ministro do STF e sobre essa decisão do ministro? Bem-vinda. Muito boa noite para você, Tiago. Pois é, o ministro decidiu ali retomar a eficácia do decreto do presidente Lula, mas manteve ali a suspensão com relação ao chamado risco sacado, a tributação do IOF ao risco sacado. O risco sacado, ele é um tipo ali de antecipação de pagamento a empresas para fazer o pagamento a fornecedores. É um tipo, seria ali uma modalidade de empréstimo, né, que é concedido a empresários pelas instituições financeiras. E aí o ministro, ele entendeu o seguinte, que o risco sacado não pode ser entendido como uma operação de crédito. Nas palavras dele, é apenas uma antecipação de recebíveis. Então, não cabia aí a tributação do IOF sobre o risco sacado. O risco sacado, ele nunca havia sido tributado, Tiago, mas ele passou a ser em maio com o decreto do presidente Lula. Então, agora ele passa a ser isento novamente. Essa relação do risco sacado já tinha sido, inclusive, antecipado pelo próprio ministro Fernando Haddad ontem, né? Ontem ele disse que havia ainda uma divergência, segundo o que o ministro Alexandre de Moraes já tinha passado a ele, havia ainda uma divergência com relação a esse trecho do decreto sobre o risco sacado, mas que já havia uma convergência por parte do ministro com relação a todo o resto do decreto e que ele esperava uma resposta breve do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que essa resposta também do ministro veio logo após a audiência de conciliação de ontem, que não teve conciliação nenhuma, né, entre todas as partes envolvidas aí nesse caso, entre governo federal, Congresso Nacional, partidos políticos que tinham entrado com essa judicialização ali no Supremo. Não teve nenhum acordo ali, porque o Planalto continuava ali defendendo a prerrogativa sobre o imposto e o Congresso também defendendo que não aceitava o aumento de imposto, e aí então acabou sem acordo nenhum. Todos entenderam que precisavam esperar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e essa decisão veio hoje. Quem falou agora há pouco foi o próprio ministro Fernando Haddad. Ele agradeceu ali a decisão do ministro do Supremo. A gente vai ouvir agora o que ele disse. Tiago. Conforme eu já adiantei, né, nós estávamos muito satisfeitos com a maneira como o ministro Alexandre tratou o assunto, com muita sobriedade, colocando a Constituição acima de tudo. Quer dizer, o Supremo Tribunal tem que julgar a forma da Constituição. E nós, então, estávamos confiantes de que o decreto do presidente respeitava completamente a Constituição Federal, né? E houve essa questão do risco sacado que ele já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele. Justiça é para isso mesmo. Tiago, para o ano que vem, do total arrecadado que o governo tem previsto aí, está prevendo com o aumento do IOF, com relação ao risco sacado, o governo vai perder em arrecadação 3 bilhões e meio, que seria ali mais ou menos 12%, quase 11%, pouco mais de 11% ali de toda a arrecadação que está prevista com esse aumento do IOF. Agora, vale destacar que essa decisão do ministro Moraes é ainda uma decisão liminar, precisa passar por referendo no Supremo. Agora, esse referendo, Tiago, não tem data nenhuma porque o Supremo está em recesso, né? Então, talvez ainda não se sabe, só após a volta ali dos trabalhos do Judiciário. Tiago. É isso. Janaína Camelo, então, trazendo informação sobre o IOF. Mais uma vez, o nosso giro com as comentaristas, Dora Kramer. Bom, é claro que é uma decisão, como a própria Janaína diz, uma decisão liminar, podemos ter uma mudança, mas tem efeitos políticos. Para o governo, claro, acho que a situação para o governo é favorável agora. A grande questão é a reação do Congresso a partir de agora. Dora. Olha, quando o Congresso deixa a decisão para ser tomada pela Justiça, precisa acatar a decisão da Justiça. Não há o que fazer, pelo menos numa situação de normalidade. Sei lá também, como a gente não tem tempos normais, tudo é possível, mas eu acho que não cabe nada além de acatar. Agora, essa decisão, alguns setores estão interpretando como uma decisão de meio termo, mas não tem meio termo nenhum, né? Porque foi dada uma vitória
do governo, porque o aumento do IOF está vigorando, vai voltar a vigorar. É isso que o governo queria. E a questão do risco sacado, o próprio governo já tinha sabido que era uma questão perdida, já tinha aceitado. O ministro Alexandre de Moraes resolveu ignorar que o IOF é um imposto regulatório e que ele, nesse caso, está sendo usado para arrecadação, e resolveu declarar constitucional. Então, pronto, ganhou o governo, e essa é a questão. Quando os políticos não decidem entre si, não conseguem acertar os seus ponteiros e colocam essa decisão na justiça, é a justiça que tem a última palavra e, portanto, não cabe nenhum tipo de reação. Uma vitória política, Deise? Uma vitória política, e é o que a Dora falou. E aí tem alguns pontos também, né? Tiago, Dora, para a audiência da Jovem Pan aqui. O difícil aqui no Brasil é fazer justiça tributária de verdade, né? Porque mexer no dinheiro dos outros, todo mundo mexe. A forma como ficou, pelo menos por enquanto, o que acontece? Os pobres acabaram perdendo um pouco com isso, né? A classe média acabou sendo beneficiada, e os ricos vão acabar encontrando uma brecha no meio disso tudo para burlar o sistema, então não deve mudar tanta coisa assim, né? O que a gente vai continuar vendo é mais ou menos o mesmo de sempre, talvez ali a esquerda fazendo um pouco as pazes com a classe média, já que já tinham brigado ali há algum tempo atrás, mas fato é que os pobres mesmo, de fato, aqueles que deveriam se beneficiar com uma justiça tributária fiscal eficiente, esses não vão se beneficiar. Dora e Deise, uma rápida pergunta breve, por favor. Você já falou do Congresso Nacional, que o Congresso teria que acatar. Mas amanhã, quinta-feira, com o Congresso todo mundo quase remoto, pode haver algum tipo de reação política, ou seja, uma nova tentativa de se derrubar o decreto, mas aí o Supremo de novo se posiciona, por mais que seja uma liminar, Dora? Acho que não tem espaço para isso, pelo menos não há nenhum sinal de nenhuma mobilização, articulação, por mais que Hugo Mota e Davi Alcolumbre já deveriam estar esperando, porque esse tipo de posição a gente viu ontem na manifestação do ministro Fernando Haddad, que ele estava esperando exatamente esse tipo de decisão. Eu acho que o Congresso está lá com isenção de IR, com o problema de Bolsonaro, anistia, essa confusão das tarifas. Acho que não vai haver nada, mas como eu disse, né? Eu estou achando as coisas levando em conta critérios de normalidade, né? O que não é bem uma situação que a gente vive todos os dias. E o que pode ser o anormal diante disso, Deise? O anormal seria o contrário do que a Dora falou. Eles trabalharem, provocar alguma discussão, algum debate com ênfase, mas isso não vai acontecer. Eu voto com a relatora. A Dora a análise dela é mais precisa.